Na cidade de Chipre, em 300 a.C., vivia um comerciante muito rico chamado Zenão. Durante uma viagem da Fenícia para Pireu, seu barco afundou junto com toda a sua carga. Por causa desse único evento, um evento que estava completamente fora do controle de Zenão ou de qualquer outra pessoa, esse homem muito rico de repente ficou pobre em um instante. Imagine que você fosse Zenão. Como você reagiria ao ver todo o trabalho de sua vida sendo jogado pelo ralo pela pura força da natureza? Qual seria a reação correta? Você ficaria com raiva? Triste? Sentiria que a vida te traiu? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais. Mas não para Zenão, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação da sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes mais tarde. O núcleo do estoicismo é a própria definição de aceitação e indiferença. Após ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zenão criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zenão, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta. E devemos usar esse controle de maneira eficaz. Em vez de chorar pelo leite derramado ou, neste caso, pelas mercadorias afogadas, Zenão se concentrou em manter sua compostura sobre a situação, permanecendo calmo e neutro, apesar de sua situação. Hoje em dia, as pessoas inadvertidamente veem os estoicos como pessoas que não podem ser quebradas, pessoas que não costumam se prender aos extremos emocionais, passando por coisas como ataques de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de ser apenas uma maneira de descrever pessoas que são insensíveis, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era um estilo de vida. E esse estilo de vida durou séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada a situações hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos. E seus benefícios são tão impactantes quanto. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas de experiências negativas e transformá-las nos pensamentos que nos dão uma perspectiva única do mundo. Perspectiva é tudo, e todos no mundo têm experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Como os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um lugar público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar muito qualquer pessoa e todos. E assim, não fazia sentido para eles esconder esse conhecimento entre as quatro paredes de uma escola ou dos pátios do palácio. Como resultado, desde escravos até imperadores poderiam aprender e se tornar estoicos. E eles aprenderam. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, que significa adquirido, pois ele foi uma vez propriedade de um escravo. Sêneca, que foi um estadista renomado, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiram. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa de sua diversidade. Esse era o tipo de unidade e união que os estoicos pregavam. Mesmo em uma época em que isso não era popular. As mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e se tornarem estoicas por conta própria. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como estilo de vida? Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções podem acabar atrapalhando as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é uma coisa boa. Ela ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que, quando aquela nuvem escura te pega do lado de fora sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar pela chuva. É algo que é inevitável. Não podemos controlar o tempo, embora seja uma pena, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que da mesma forma devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer vai acontecer. Imagine o pior resultado e fique contente sabendo que isso poderia acontecer.
Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício voltado para aumentar os sentimentos de gratidão. Durma no chão da sua cozinha. Tome banhos frios quando normalmente toma banhos quentes. Coma apenas batatas por alguns dias, coisas desse tipo. Esse exercício ajuda a entender que, por mais difícil que seja, você ainda vai sobreviver e potencialmente prosperar se sua mentalidade estiver correta. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde os anúncios estão constantemente sendo empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, parecer de uma certa maneira ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por conta própria. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se o fizermos, poderemos estar, sem saber, criando expectativas irreais para nossas vidas, deixando-nos, em última análise, desapontados e insatisfeitos. No final, essa não é a maneira de viver. Devemos, em vez disso, nos concentrar em melhorar a nós mesmos para nós mesmos. Devemos fazer coisas para nós mesmos, e apenas por esse motivo. Vincular qualquer esperança externa ou anexos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas, gastando todo o seu dinheiro em um carro de luxo, na casa, ou até mesmo começando uma família. Às vezes fazemos todas essas coisas pelo seu valor externo e não pelo seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se você abordar a vida dessa maneira, coloca sua felicidade nas mãos de forças externas, forças que sempre podem falhar. Carros quase sempre quebram, desastres naturais destroem cidades inteiras e as taxas de divórcio sobem cada vez mais a cada ano. Mas até as coisas gratuitas na vida têm um custo, o custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade e nosso valor intrínseco como seres humanos e em nada que tenhamos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a calma, independentemente do que a vida nos reserva. Porque, independentemente do que queremos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Esse é o dilema do controle, o princípio mais importante da filosofia estoica. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que controlamos do que não podemos controlar. Precisamos determinar nosso valor, não a partir de coisas que não podemos controlar, mas a partir das coisas que podemos. Esforçar-se em direção a metas é uma boa característica, mas desmoronar quando essas coisas não saem como planejado é, na visão de um estoico, inútil. Fazer vídeos no YouTube é, bem, muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro você deve formar sua ideia, o que leva uma eternidade. Depois pesquisar essa ideia. Descartá-la porque é ruim. Começar de novo. Escrever o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, fazer o título, a miniatura e tudo mais antes de apertar o upload. Tudo até o momento em que você clica em upload está sob seu controle. No entanto, assim que você clica nesse botão de upload, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas julgam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações e inscritos ou seguidores eles têm, métricas sobre as quais, na maioria das vezes, estão fora de seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve julgar o sucesso do seu trabalho com base na quantidade de esforço que você colocou e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Pense em uma pessoa que tem trabalhado duro em seu trabalho pelos últimos 6 meses. Ele agora sente que merece uma promoção e, então, vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe diz obrigado, não concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim em seu trabalho. Ele não considera que o chefe pode simplesmente ter acordado de mau humor. Alguém pode ter sido mais qualificado no momento, ou talvez a empresa simplesmente estava cortando custos e não poderia pagar uma promoção a ninguém,
independentemente de quão bem eles estivessem se saindo. Os estoicos argumentariam que o sucesso da sua carreira está mais dentro do seu controle do que as pessoas pensam, enquanto as promoções são apenas consequências. Lembre-se de que sua habilidade em trabalhar duro e superar os desafios é o que mais importa no final do dia. O estoicismo como filosofia funciona melhor em tempos difíceis, como o que o mundo está enfrentando agora. Este ano e o próximo verão muitos de nós passando por eventos inesperados, mas no final do dia, tudo o que importa é como você reage a esses eventos. Ser estoico significa que você não deve ficar preso às expectativas de seu próprio sucesso, porque qualquer coisa pode dar errado, mas isso não significa que você deve parar de tentar.